Os entusiastas de veículos elétricos finalmente respiraram aliviados quando Akio Toyoda renunciou ao cargo de CEO da empresa, que não é apenas a maior fabricante de carros do mundo, mas também uma empresa conhecida por ser cética em relação aos carros elétricos inicialmente. O novo CEO, Koji Sato, parecia inicialmente ser uma pessoa com uma visão muito mais otimista sobre os veículos elétricos, mas isso parece ter mudado. Apresentamos a você 6 razões chocantes pelas quais o novo CEO da Toyota pode desistir dos veículos elétricos. 6. A Toyota reduz as previsões de vendas de veículos elétricos em 39%. O último ano fiscal foi excelente para a fabricante de carros japonesa. Mais uma vez, a Toyota reafirmou sua posição de liderança no mercado e registrou lucros recorde. No entanto, a grande maioria desse lucro veio de carros a combustão interna. Enquanto os carros eletrificados têm uma parcela significativa no total, isso se deve principalmente aos veículos híbridos e híbridos plug-in. Quanto aos veículos elétricos, a Toyota vendeu apenas 38 mil unidades no último ano fiscal. Agora, a previsão para o próximo ano diminuiu significativamente em comparação com os planos iniciais, passando de 202 mil para 123 mil unidades, uma diminuição maciça de 39,1%. De acordo com o diretor financeiro da Toyota, a empresa não quer participar da guerra de preços na China, onde os fabricantes de automóveis estão reduzindo os preços apenas para obter uma melhor posição no mercado. A Toyota não deseja enfrentar margens tão baixas, e, em vez disso, utilizará sua impressionante variedade de opções de trem de força para evitar a concorrência direta de preços. Por outro lado, a Toyota espera que as vendas de PHEV subam para 141 mil neste ano fiscal, juntamente com os híbridos tradicionais de auto-recarga, estimados em 3.588.000 unidades. Os modelos eletrificados da Toyota e Lexus devem representar 37,2% das vendas totais da principal fabricante de automóveis do mundo. Curiosamente, a Toyota também reduziu suas estimativas de vendas para veículos de célula de combustível de hidrogênio, de 8 mil para 5 mil unidades. 5. As vendas de veículos elétricos estão desacelerando. Assim como muitos projetaram, as vendas de veículos elétricos estão desacelerando, e essa é a razão mais óbvia pela qual a Toyota e várias outras empresas têm sido cautelosas com a eletrificação completa. Assim como em toda nova tecnologia, o mercado de veículos elétricos teve um boom inicial causado por early adopters, entusiastas de tecnologia e famílias de alta renda. No entanto, como estamos falando de uma porcentagem muito pequena da população, esse boom inicial desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Simplesmente, os outros grupos demográficos não estão dispostos a adotar a eletrificação por razões óbvias: preços mais altos, infraestrutura de veículos elétricos e ansiedade em relação à autonomia. Com tudo isso dito, não é surpresa que as vendas de veículos elétricos estejam desacelerando, 67% no último ano e 50% este ano. Isso é bastante indicativo, e os compradores não são os únicos responsáveis pela diminuição das vendas de veículos elétricos. Recentemente, a GM anunciou que está reduzindo suas metas iniciais de vendas para este e o próximo ano devido às dificuldades da empresa em melhorar a eficiência da produção de veículos elétricos. O mesmo é verdade para a maioria dos fabricantes de carros elétricos, que ainda estão perdendo dinheiro em cada veículo elétrico vendido devido aos esforços para tornar seus próprios carros elétricos mais acessíveis à classe média. Por esse motivo, vários grandes projetos futuros foram adiados, especialmente a produção de picapes totalmente elétricas, como a Chevy Silverado EV e a GMC Sierra EV. 4. Assuntos de veículos elétricos não particularmente bem-sucedidos. Com alto nível de ceticismo nos últimos anos, não é surpresa que o portfólio de carros elétricos da Toyota seja bastante modesto. Mais precisamente, há não mais do que alguns modelos à venda no momento, incluindo as marcas Toyota e Lexus. Neste caso, nos concentraremos na Toyota e seu único carro elétrico disponível, o BZ4X, lançado no ano passado. O BZ4X representou a visão da Toyota de um crossover compacto totalmente elétrico. No papel, a maioria das coisas parecia certa: design atraente, desempenho decente e autonomia razoável. No entanto, assim que enfrentou a exploração, o SUV elétrico da Toyota enfrentou problemas, especialmente em termos de autonomia máxima, que foi notavelmente menor em comparação com as alegações da fábrica. Normalmente, isso não seria um problema, considerando que a autonomia real é, em média, 20% menor no universo dos veículos elétricos. No caso da Toyota, ela fica aqui em 40% das alegações da fábrica. Supostamente, a Toyota corrigiu esse problema com algumas atualizações de software, mas infelizmente a autonomia é apenas uma parte problemática da história do BZ4X. Outro ponto digno de nota é a tecnologia da bateria, que está longe de ser a mais avançada do setor. Essas baterias se destacam por taxas de carregamento bastante pouco impressionantes, resultando em tempos de
carregamento muito mais longos em comparação com a maioria dos concorrentes. Para resumir, o BZ4X simplesmente não faz jus à reputação impecável da Toyota e definitivamente não é algo que poderíamos chamar de um modelo bem-sucedido. 3. A Toyota não está sozinha nisso. A Toyota é frequentemente considerada a terceira empresa mais obstrutiva do mundo em relação aos esforços governamentais para combater as mudanças climáticas, logo atrás das duas maiores empresas de petróleo, é claro. Isso se deve principalmente à personalidade do ex-CEO Akio Toyoda, que se descreveu como um amante de carros, alguém que não gosta de coisas como eletrificação e digitalização, mas sim se preocupa com a experiência de dirigir. Mas isso significa que outras montadoras de automóveis já aceitaram o inevitável processo de eletrificação? De maneira alguma. O único problema é que a maioria dos outros funcionários proeminentes no mundo automotivo tem adotado uma abordagem conformista, com algumas exceções. Por exemplo, Oliver Zipse, CEO da BMW, também falou contra a eletrificação completa. Ele mencionou várias razões, começando pelo fato de que ainda há um grande grupo demográfico que não pode fazer a transição para os veículos elétricos em tão pouco tempo. Mais importante ainda, ele disse que proibir carros a combustão interna pode levar à dependência de países que têm controle total sobre matérias-primas usadas para baterias, o que se refere principalmente à China. Por outro lado, Carlos Tavares, chefe da Stellantis, apontou que uma eletrificação tão agressiva e uma proibição dogmática de carros a combustão interna levariam a consequências sociais incontroláveis, com veículos elétricos atualmente sendo muito mais caros do que carros a combustão interna. Uma transição rápida inevitavelmente tornaria a posse de carro inacessível para muitos, especialmente a classe média. 2. A diversificação é o caminho da Toyota. Com todo o ceticismo que discutimos até agora em mente, vale a pena dizer que a Toyota não é necessariamente contra veículos elétricos. O que esta empresa defende é uma abordagem diversificada para minimizar a pegada de carbono e promover a sustentabilidade. De acordo com a Toyota, isso só pode ser alcançado por meio de carros elétricos. Portanto, não surpreende que esta empresa esteja desenvolvendo tantos tipos diferentes de trens de força. Claro, todos nós conhecemos a dedicação da Toyota aos trens de força híbridos, que dura quase 3 décadas, mas isso é apenas o começo. A próxima coisa a se mencionar é a tecnologia de células de combustível de hidrogênio, algo que a Toyota vem trabalhando há anos e já lançou alguns modelos de produção, como o Mirai. Apesar dos problemas de infraestrutura e do fato de que essa ainda é uma tecnologia muito cara, a fabricante de carros japonesa destaca algumas vantagens importantes em relação aos carros elétricos a bateria, começando pelo tempo de carregamento muito mais rápido e potencialmente uma autonomia muito maior. E, como uma empresa dirigida por amantes de carros, não surpreende que a Toyota simplesmente não desista dos motores a combustão interna. Um motor a combustão interna movido a hidrogênio tem sido testado há algum tempo, incluindo algumas corridas de resistência. Finalmente, há a última novidade da Toyota, um motor a combustão interna movido a amônia, algo que a fabricante de carros japonesa tem desenvolvido em parceria com o fabricante chinês GAC. Supostamente, um motor de 4 cilindros de 2 litros foi desenvolvido, gerando cerca de 160 cavalos de potência, mas, mais importante, com uma redução de 90% nas emissões de carbono em comparação com um motor a gasolina de tamanho e potência semelhantes. As pessoas finalmente estão vendo a realidade sobre os veículos elétricos. Essas são as palavras que ouvimos recentemente de Akio Toyoda. Quando você pensa sobre isso, acaba sendo que o ex-CEO estava certo sobre a eletrificação. Isso será uma subida íngreme, e de fato as coisas não estão indo tão rápido quanto planejado, e isso por muitas razões. Em primeiro lugar, há a questão do lucro. Apesar do fato de que numerosas organizações governamentais e não governamentais têm defendido os carros elétricos, nada supera as regras básicas do capitalismo. Os veículos elétricos ainda são muito caros para serem construídos e ainda mais caros para serem comprados. Portanto, não surpreende que praticamente todos os fabricantes de automóveis tradicionais ainda estejam perdendo muito dinheiro em cada carro elétrico que vendem. Em uma situação como essa, onde o dinheiro para o desenvolvimento de novas tecnologias de veículos elétricos vem do lucro obtido com carros a combustão interna, advogar por uma eletrificação rápida em nome da ecologia, o que é questionável por si só, não faz sentido. Ainda estamos há anos, se não décadas, de os veículos elétricos serem totalmente lucrativos. Até lá, os fabricantes de automóveis terão que vender carros a combustão interna, senão toda a indústria entrará em colapso. Claro, há também a questão da conveniência. Os compradores são forçados a mudar radicalmente sua mentalidade em relação à forma como veem os carros, o que se refere principalmente ao carregamento, que requer uma abordagem logística muito mais elaborada em comparação com os carros a combustão interna, especialmente quando se trata de viagens longas, onde os motoristas agora precisam levar em consideração meia hora de tempo de
recarga, sem mencionar a ansiedade em relação à autonomia e o fato de que a rede de carregamento ainda é limitada e está longe de estar pronta para uma eletrificação em massa. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima!